Boa noite, amados. Nesses dias em que estamos impedidos de estarmos juntos por conta do coronavírus, nós continuamos com essa estratégia de colocar e postar algumas reflexões via internet para que nós possamos continuar de alguma maneira em comunhão. Então hoje queria compartilhar uma palavra com os amados para que a gente possa refletir sobre como tem sido a nossa vida, aquilo que Deus quer para nós e também quem é o nosso Deus. Então eu gostaria, se você pudesse, que você abrisse sua Bíblia no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 32, a partir do versículo 26, diz assim na minha versão, versículo 26 do capítulo 32 de veio a palavra do Senhor, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, ensinava, e eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, que já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Até aí, amados. Esse texto ele é muito claro. E isso nós podemos trazer também para as nossas vidas. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, muitos sofrimentos, muitas lutas, acontecem quando a gente decide se afastar do Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que nós, como seres humanos, pecadores como somos, muitas vezes nós realmente fazemos coisas que desagradam a Senhor. E a gente paga um preço por essas coisas que a gente faz. Aqui o texto deixa muito claro que o Senhor permite que Nabucodonosor então invada Jerusalém e leve cativo o povo do reino de Judá. Percebam que foi por tudo aquilo, pela desobediência do povo em relação àquilo que havia se estabelecido
estabelecido pelo Senhor. Versículo 33, uma coisa muito interessante: viraram as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram os ouvidos para receber a advertência. Sim, amados, o Senhor continua falando conosco, Ele continua. E muitas vezes nós fazemos como o povo de Judá. A gente vira o rosto e a gente não consegue então ouvir as palavras que o Senhor tem para nós, os ensinamentos que Ele traz para nós. Muitas vezes nós não damos ouvidos, viramos as costas para o Senhor. Por isso, os nossos sofrimentos e as nossas lutas chegam até nós, os nossos desertos chegam até nós. Mas percebam que no final do texto que nós lemos, Deus fala que, apesar de tudo que aconteceu com o povo de Judá, a promessa continua, porque ele diz do versículo 37 ao versículo 40, eis que os congregarei de todas as terras por onde os lancei na minha ira, no meu furor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Amados, o Senhor quer e vai continuar querendo, porque Ele nos ama, estabelecer relacionamento conosco. Ele quer que nós sejamos o seu povo. Mas o que Ele fala para nós? Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o bem, o seu bem e para o bem dos seus filhos. Amados, nós precisamos, de uma vez por todas, saber que Ele é o nosso Deus, que nós devemos temê-lo como o nosso Deus. Não esse temor do medo, mas temê-los como o Senhor, que conhece todas as coisas e quer o melhor para nós. Percebam que Ele diz que isso vai servir para o nosso bem e para o bem das nossas gerações futuras. Nós devemos temer a esse Senhor, ao nosso Deus. Farei uma aliança eterna. Deus está propondo para nós uma aliança, e essa aliança ela é eterna, segundo a qual não deixareis de lhe fazer o bem. Amados, não há nada melhor para nós, não existe nada mais grandioso saber que o Senhor quer trazer o bem para nós eternamente, e é isso que Ele quer. Mas para isso nós precisamos crer, reconhecer que Ele é nosso Deus, reconhecer que sem Ele nada somos, reconhecer que Ele é poderoso e que nós devemos seguir os seus caminhos, porque só há um caminho, e esse caminho é o caminho que nos leva ao nosso Deus. Por isso, nós precisamos abandonar todas aquelas coisas que nós continuamos fazendo e que desagradam ao Senhor. Nós devemos aplainar os nossos caminhos, preparar o nosso terreno, preparar a nossa vida para aquilo que Deus quer para nós. E como diz o texto, nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Preparemos os nossos corações para aquilo que Deus tem reservado e vai continuar fazendo com o seu povo. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, continue se cuidando, se protegendo contra esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.